ao casal feliz que sempre brincou na lama. As taças de champanhe tilintaram ao meu redor enquanto a voz da minha irmã Tatiana ecoava pelo salão de festas, carregada daquele tipo especial de doçura que podia cortar vidro. A risada que se seguiu me atingiu como um tapa, e senti minhas bochechas queimarem, enquanto 200 convidados do casamento se viravam para olhar para mim e para o Pedro. Meu nome é Beatriz, e aquele deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Eu deveria saber que a Tatiana não deixaria meu casamento passar sem lembrar a todos exatamente onde eu estava na hierarquia da família. Lá estava ela, radiante em seu vestido de madrinha de grife, comandando a atenção na mesa principal, enquanto eu me sentava ali, com o vestido de noiva alterado da minha avó, tentando não deixar as lágrimas aparecerem. Beatriz, querida, sorria. Minha mãe, Rosa, sibilou ao meu lado, seus dedos perfeitamente manicuretados cravando-se em meu braço. As pessoas estão olhando, claro que estavam olhando. Eles passaram a vida inteira me observando, esperando para ver qual das irmãs Almeida tropeçaria primeiro. Alerta de spoiler, sempre seria eu. A mão calejada de Pedro encontrou a minha debaixo da mesa, seu polegar traçando círculos suaves na minha palma. Quando olhei para ele, seus olhos castanhos estavam firmes e gentis, completamente indiferentes aos risinhos que ecoavam ao nosso redor. Deixe que riam, ele murmurou, inclinando-se o suficiente para que seu hálito fizesse cócegas em minha orelha. Nós sabemos o que temos. Deus, como eu amava aquele homem, mesmo coberto por uma fina camada de poeira dos campos onde estivera trabalhando naquela manhã, porque sim, ele insistiu em verificar o sistema de irrigação no dia do nosso casamento. Ele era mais real do que qualquer pessoa naquela sala, cheia de ternos engomados e sorrisos falsos. Ainda não acredito que você vai se casar com um fazendeiro. Minha irmã mais nova, Helena, sussurrou, deslizando para a cadeira vazia ao meu lado. Aos 27 anos, ela era a diplomata, sempre tentando amenizar as arestas da família. Quer dizer, eu acho romântico, mas a mamãe está tomando antiácidos a semana toda. Obrigada pelo apoio moral, eu disse, observando Tatiana circular pelo salão como se estivesse concorrendo a um cargo político. Aos 31, ela havia aperfeiçoado a arte de ser a filha de ouro. MBA pelo INSPER, um escritório de canto na Faria Lima. Um marido que usava ternos caríssimos e falava sobre a volatilidade do mercado nos jantares. Não foi isso que eu quis dizer, disse Helena rapidamente. Eu só... Senhoras e senhores, a voz do meu pai, Cláudio, trovejou pelo microfone, cortando a conversa. Ele estava no púlpito, seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sua expressão algo entre resignada e decepcionada. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre minha filha Beatriz. Meu estômago despencou. Isso não podia ser bom. Beatriz sempre foi... única, ele começou, e eu vi Tatiana dar um sorrisinho por trás da taça de champanhe. Enquanto suas irmãs se concentravam em suas carreiras e conquistas, Beatriz escolheu um caminho diferente, um caminho mais simples. A palavra simples pairou no ar como um julgamento. Senti o aperto de Pedro em minha mão aumentar. Ela escolheu se casar com Pedro, um homem que trabalha com as mãos e entende o valor do trabalho duro. A pausa de Cláudio foi deliberada, calculada. Desejamos a eles felicidade em sua vida humilde juntos. Os aplausos foram educados, mas mornos. Vi minha mãe enxugar os olhos com um lenço, embora eu não tivesse certeza se eram lágrimas de alegria ou de luto. Seu pai está realmente pegando pesado, Pedro disse baixinho, sua voz firme, apesar do insulto embrulhado em votos de casamento. Ele está ensaiando esse discurso há semanas, respondi, observando Tatiana se inclinar para sussurrar algo para o marido, Eduardo. Os dois riram, e eu não precisei ouvir as palavras para saber que eram sobre mim. Essa era minha família. As pessoas que deveriam estar comemorando comigo estavam, em vez disso, tratando meu casamento como um funeral para o meu potencial. Cada conquista que eu já tive, meu diploma universitário, meus prêmios de ensino, o pequeno negócio que construí, vendendo produtos orgânicos, tudo isso descartado porque eu escolhi o amor em vez do status. Sabe de uma coisa? Eu disse, levantando-me tão abruptamente que minha cadeira arranhou o chão. O som cortou a conversa da recepção e, de repente, todos estavam olhando para mim novamente.
Levantei meu copo d'água, porque é claro que eu era prática demais para desperdiçar um bom champanhe em um brinde, e olhei diretamente para minha irmã. A família, eu disse, minha voz ecoando pela sala, subitamente silenciosa. E a aprender quem realmente te apoia quando importa. O sorriso de Tatiana vacilou por um momento, mas ela se recuperou rapidamente, erguendo a taça com o resto do salão. O brinde pareceu uma linha traçada na areia, embora eu ache que ninguém mais tenha percebido ainda. Enquanto eu me sentava, Pedro se inclinou e sussurrou. Essa é a minha garota. Eu não tinha ideia de quão proféticas essas palavras seriam. 3 anos depois, eu estava no hall de entrada de mármore da Tatiana, segurando uma travessa de salpicão que provavelmente custava menos que o capacho dela. O churrasco anual da família Almeida estava a todo vapor, e eu já podia ouvir a trilha sonora familiar da minha infância. Copos tilintando, risadas forçadas e a arte sutil da competição disfarçada de conversa. Beatriz! A voz da minha mãe soou quando pisei no pátio impecável dos fundos. Aí está você. Estávamos falando sobre a casa em Angra dos Reis que a Tatiana e o Eduardo compraram. Claro que estavam. Tatiana deslizou em minha direção em um vestido de verão branco e esvoaçante que provavelmente custou mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Seu sorriso era tão perfeitamente mantido quanto seu paisagismo. Ah, você trouxe comida, disse ela, olhando para minha travessa de salpicão como se pudesse conter algo contagioso. Que atencioso. Salpicão de frango, eu disse, colocando-me na mesa do buffet ao lado da comida profissionalmente preparada. É da nossa horta. É orgânico? Eduardo apareceu ao lado da esposa, taça de gin tônica na mão, sua camisa polo tão engomada que poderia cortar papel. Ou é desses normais? A pergunta pairou no ar enquanto vários amigos da família se viravam para ouvir. Senti aquele calor familiar subindo pelo meu pescoço. É cultivado em casa, disse Pedro baixinho, parando ao meu lado. Seu jeans estava limpo, mas gasto, sua camisa de botão de algodão simples. Ao lado das roupas de grife de Eduardo, ele parecia ter saído de um mundo diferente. Certo, certo. Eduardo assentiu com interesse exagerado. A coisa da fazenda, como está indo? Ainda brincando na terra? Estamos indo bem, eu disse, forçando minha voz a permanecer nivelada. A fazenda tem sido lucrativa há 2 anos consecutivos. Tatiana riu. O som era como sinos de vento em um furacão. Lucrativa? Ah, querida, que adorável. O Eduardo acabou de fechar um negócio que vale mais do que sua fazendinha provavelmente fatura em uma década. Na verdade, meu pai interveio, aproximando-se com seu uísque. Eu queria perguntar sobre isso. Esse seu empreendimento agrícola, quando vocês planejam fazer algo mais substancial com suas vidas? Cláudio... Minha mãe advertiu, mas seu tom sugeria que ela também queria ouvir a resposta. Estamos felizes, disse Pedro simplesmente. O trabalho é bom, trabalho honesto. Trabalho honesto, repetiu Eduardo, girando sua taça. É uma forma de dizer. Embora eu deva admitir, observar vocês dois em eventos de família é como assistir a um documentário sobre a natureza. Aqui vemos o povo simples da fazenda em seu habitat natural. O grupo ao nosso redor riu. Eu vi Helena estremecer do outro lado do pátio, mas ela não disse nada. Pelo menos dormimos bem à noite, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las. As risadas morreram. O sorriso de Eduardo se contraiu. O que isso quer dizer? Perguntou Tatiana, sua voz afiada o suficiente para cortar vidro. Nada, eu disse rapidamente, só que o trabalho físico cansa. Mas o estrago estava feito. Eu havia cruzado alguma linha invisível e todos podiam sentir isso. Bem, disse minha mãe com um brilho forçado. Quem quer ver a nova casa da piscina? O grupo se dispersou, seguindo Tatiana em direção à mais recente adição ao seu império imobiliário. Comecei a segui-los, mas Pedro segurou meu braço. Vou verificar a caminhonete, disse ele. Ver se não deixamos as janelas abertas. Eu sabia que ele só precisava de ar. Essas reuniões eram mais difíceis para ele do que ele admitia. Vendo sua esposa ser atacada pela própria família enquanto ele ficava ali, impotente para impedir. Eu vou com você, eu disse, mas ele balançou a cabeça. Fique. Aproveite sua família. A palavra aproveite carregava um peso que nós dois entendíamos.
Encontrei-me sozinha perto da piscina, observando o sol refletir na água que provavelmente custava mais para manter do que gastávamos em supermercado. O som de risadas vinha do tour pela casa da piscina, e eu me perguntei como seria pertencer àquele grupo, em vez de estar sempre do lado de fora, olhando para dentro. Eles estão sendo horríveis hoje, disse Helena, aparecendo ao meu lado com 2 taças de vinho. Hoje? Peguei a taça, agradecida. Para eles, isso é apenas uma terça-feira. Não é sempre assim, é? Virei-me para encará-la. Quando foi a última vez que alguém nesta família perguntou sobre minha vida sem que fosse uma preparação para uma piada? Helena ficou em silêncio por um momento. As coisas têm estado tensas ultimamente com o trabalho do Eduardo. Quer dizer, a Tatiana está estressada. Estressada com o quê? Eu provavelmente não deveria dizer nada, Helena. Ela olhou ao redor, depois se inclinou para mais perto. Alguns dos investimentos dele não têm ido bem. Dos grandes. A Tatiana tem feito comentários sobre ter que ajustar seu estilo de vida. Antes que eu pudesse responder, a voz de Tatiana cortou o pátio como uma lâmina. Beatriz, venha resolver um debate para nós. Voltei para o grupo, taça de vinho na mão, já me preparando. Estávamos discutindo trajetórias de carreira, disse Tatiana, seu sorriso predatório. E eu estava dizendo a todos como você realmente encontrou sua vocação. Quer dizer, nem todo mundo consegue lidar com as demandas intelectuais. Como você chama? Agricultura de subsistência? O grupo riu na hora certa. Mas eu tenho que perguntar, ela continuou, aproximando-se. Você nunca se pergunta o que poderia ter conquistado se tivesse se esforçado. Quer dizer, se esforçado de verdade, em vez de se contentar com essa vidinha pitoresca? As palavras atingiram como golpes físicos, cada insegurança que eu já tive sobre minhas escolhas, cada momento de dúvida, tudo embrulhado na crueldade perfeitamente cuidada da minha irmã. Abri a boca para responder, mas Tatiana não havia terminado. Estou apenas dizendo, alguns de nós sonham mais alto do que hortas e feiras de cidadezinhas. A vida real acontece na Faria Lima, não em qualquer bolha que você criou para si mesma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até as pessoas que estavam rindo pareciam desconfortáveis agora. Eu coloquei minha taça de vinho na mesa com a mão firme. Você está certa, eu disse baixinho. A vida real acontece. E às vezes ela acontece de maneiras que você nunca espera. 6 meses após o churrasco do inferno, notei a rachadura começando a aparecer. Começou com ligações perdidas. Meus pais, que costumavam ligar semanalmente com atualizações sobre as últimas conquistas de Tatiana, de repente ficaram em silêncio total. Quando eu conseguia falar com eles, as conversas pareciam tensas, como se estivessem lendo um roteiro com metade das páginas faltando. Como está a Tatiana? Perguntei durante uma ligação particularmente estranha com minha mãe. Ah, você sabe, a Tatiana... sempre ocupada, sempre trabalhando em algo grande. A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para passar um caminhão. E o Eduardo, ele está bem. Escuta, querida, preciso ir. Seu pai está me chamando. Clique. Fiquei olhando para o telefone, franzindo a testa. Em 30 anos, minha mãe nunca havia encerrado uma conversa abruptamente, a menos que alguém estivesse literalmente sangrando. O próximo sinal vermelho veio no jantar de aniversário de Helena. Nos encontramos em um pequeno restaurante italiano no centro, nada chique. O que deveria ter sido minha primeira pista. A família Almeida não fazia nada chique. Onde estão todos? Perguntei enquanto Helena deslizava para o sofá à minha frente e de Pedro. Mamãe e papai tiveram um imprevisto. Tatiana e Eduardo estão resolvendo problemas do trabalho. Problemas do trabalho em um sábado à noite? Helena cutucou seu pãozinho, evitando meus olhos. As coisas têm estado complicadas ultimamente. Que tipo de complicadas? Eu provavelmente não deveria... Helena. Inclinei-me para a frente. O que está acontecendo? Ela olhou ao redor do restaurante como se estivesse procurando por espiões, depois baixou a voz. A empresa do Eduardo está com problemas. Problemas grandes. Algum tipo de esquema de investimento que deu errado. Senti uma pequena agitação no peito. Não exatamente satisfação, mas algo próximo disso. Reprimi o sentimento, envergonhada de mim mesma. Quão ruim? Ruim o suficiente para terem que colocar a casa de Angra no mercado. E o barco? E a Tatiana tem ligado para parentes pedindo empréstimos de curto prazo. A agitação ficou mais forte. Tomei um gole de água para esconder minha expressão. Eles pediram dinheiro a você?
Pedro perguntou baixinho. Ainda não, mas acho que é só porque não tenho nada para dar. Helena finalmente encontrou meus olhos. Eles não ligaram para você, ligaram? Não, eu disse. Mas, novamente, somos apenas o povo simples da fazenda. O que saberíamos sobre dinheiro de verdade? Helena fez uma careta. Você soube disso? Eu estava lá, lembra? Na primeira fila do show da Tatiana. Ela tem estado diferente ultimamente. Estressada, atacando todo mundo. Acho que até a filha de ouro tem dias ruins. Comemos em relativo silêncio depois disso. Mas eu podia sentir Pedro me observando. Ele me conhecia bem o suficiente para reconhecer as engrenagens girando em minha cabeça. Mais tarde naquela semana, estávamos colhendo os tomates do final do verão quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Beatriz. A voz estava trêmula, mais velha do que eu lembrava. É sua mãe. Mãe, você está bem? Você parece... Estou bem, querida, só cansada. Escuta, eu estava pensando... Você poderia vir aqui em casa neste fim de semana? Há algo que precisamos discutir, em família. A palavra família enviou um arrepio pela minha espinha. No jargão da família Almeida, algo que precisamos discutir em família nunca era boa notícia. Que tipo de algo? É melhor falarmos pessoalmente. Você pode vir no sábado à tarde, por volta das 14 horas. Olhei para Pedro, que fingia não estar ouvindo enquanto carregava tomates em caixotes. Seus ombros estavam tensos. Acho que sim. Devo levar alguma coisa? Apenas você mesma. E o Pedro, é claro. A linha ficou muda, deixando-me encarando o telefone. Reunião de família? Pedro perguntou sem levantar a cabeça. Parece que sim. Ele se endireitou, limpando as mãos no jeans. Sobre o quê? Ela não disse, mas dado o que a Helena nos contou, eles vão nos pedir dinheiro. Não era uma pergunta. Nós dois sabíamos que era verdade. Naquela noite, deitei na cama, olhando para o teto, enquanto a respiração de Pedro se acalmava ao meu lado. Parte de mim, uma parte maior do que eu gostaria de admitir, estava quase animada. Depois de anos sendo tratada como a decepção da família, eles finalmente precisariam de algo de mim. A ironia era deliciosa. Todos aqueles comentários sobre nossa vidinha simples e brincar na terra, e agora eles viriam, de chapéu na mão, para a garota da fazenda que passaram décadas zombando. Mas outra parte de mim, a parte que ainda se lembrava de ter 7 anos e querer desesperadamente que Tatiana me incluísse em suas brincadeiras, sentia-se mal com o pensamento da dor da minha família. O sábado amanheceu cinzento e garoando. Combinando com meu humor, Pedro estava excepcionalmente quieto enquanto dirigíamos para a casa dos meus pais, suas mãos firmes no volante, mas o maxilar contraído. Seja o que for que eles peçam, ele disse enquanto entrávamos na garagem familiar. Lembre-se de que você não deve nada a eles. Eu sei. Você sabe porque você tem um coração mole, Bia, e eles sabem como usar isso contra você. Olhei para a casa onde cresci, com seu gramado perfeito e persianas impecáveis. Parecia menor do que eu lembrava, menos imponente. Eu vou ficar bem, mas enquanto subíamos os degraus da frente, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Reunião de família de emergência. Por favor, venha. Precisamos de você. Era da Tatiana. A mesma irmã que passou anos me dizendo que eu nunca daria em nada estava pedindo minha ajuda. Guardei o telefone de volta no bolso e toquei a campainha, meu coração batendo contra minhas costelas. Hora de ver como era a vida real quando ela batia na porta da garota da fazenda. A sala de estar parecia um tribunal quando entramos. Todos já estavam lá, arranjados em um semicírculo cuidadoso, como se tivessem planejado essa emboscada por semanas. Meus pais sentados no sofá, parecendo mais velhos do que eu lembrava. Tatiana empoleirada na beira da poltrona, suas roupas de grife amassadas, sua habitual compostura perfeita rachada nas bordas. Eduardo estava perto da janela, de costas para nós, mãos enfiadas nos bolsos. Apenas Helena parecia genuinamente desconfortável, lançando-me um olhar de desculpas de seu lugar no puff. Beatriz, Pedro, disse meu pai, gesticulando para as 2 cadeiras que eles claramente posicionaram para nós. Obrigado por virem. Sentamos e imediatamente me senti como se estivesse em julgamento. Então, eu disse, quebrando o silêncio pesado. Do que se trata? Minha mãe torcia sua aliança de casamento, um hábito nervoso que eu lembrava da infância.
Queríamos falar com vocês sobre a situação da família. Que situação? Eduardo finalmente se virou e fiquei chocada com o quão abatido ele parecia. A confiança arrogante havia sumido, substituída por algo desesperado e raivoso. Corte o teatro, Beatriz, ele disparou. Você sabe exatamente qual é a situação. Eduardo, Tatiana advertiu, mas sua voz carecia da autoridade usual. Não, cansei de fingir, ele continuou. Sua irmã te contou sobre nossos problemas, não contou? Sobre os investimentos. Olhei para Helena, que estudava as próprias mãos como se elas contivessem os segredos do universo. Ela mencionou que vocês estavam tendo algumas dificuldades. Dificuldades. Eduardo soltou uma risada amarga. É uma forma de dizer. O que o Eduardo quer dizer? Meu pai interveio. É que a família está enfrentando alguns desafios financeiros. Significativos. Quão significativos? A pergunta pairou no ar como fumaça. Finalmente, minha mãe falou. Nós podemos perder tudo. As palavras atingiram a sala como um golpe físico. Mesmo eu suspeitando, ouvir a confirmação era diferente. Tudo? Pedro perguntou baixinho. A casa, as economias, os fundos de aposentadoria, disse meu pai, sua voz embotada. Eduardo fez alguns investimentos em nosso nome, investimentos que não deram certo. Olhei para Eduardo, que me encarava como se de alguma forma a culpa fosse minha. Sinto muito ouvir isso, eu disse cuidadosamente. Mas não tenho certeza do porquê estão nos contando. Porque precisamos da sua ajuda, disse Tatiana, inclinando-se para a frente. Pela primeira vez na vida, minha irmã estava me olhando com algo que poderia ser desespero. Nossa ajuda? Sua terra, disse meu pai sem rodeios. A fazenda, precisamos que vocês a vendam. As palavras me atingiram como um tapa. Como é que é? É o único ativo da família que não está amarrado nessa bagunça, explicou minha mãe, sua voz suplicante. Se vocês venderem a fazenda, podemos pagar as dívidas e recomeçar. Senti a mão de Pedro encontrar a minha, seu aperto firme e quente. Vocês querem que a gente venda nossa casa, eu disse lentamente, para consertar os seus erros. Não se trata de erros, disse Eduardo, sua voz se elevando. Trata-se de família, de fazer o que é certo. O que é certo? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. O que é certo é pedir à sua família para sacrificar tudo o que construíram. Vocês construíram? Tatiana se levantou, sua compostura finalmente quebrando completamente. Beatriz, você está brincando de casinha em um pedaço de terra. Isso é a vida real, consequências reais. Consequências reais, por escolhas que vocês fizeram. Nós somos família, gritou minha mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Família ajuda a família. Onde estava essa lealdade familiar quando vocês passaram anos zombando de tudo o que construímos? Eu me levantei também, minhas mãos tremendo. Onde estava quando trataram o Pedro como lixo debaixo dos seus sapatos? Isso não é justo, disse meu pai, mas sua voz carecia de convicção. Não é? Quer falar sobre justo? Vamos falar sobre cada reunião de família onde vocês nos fizeram sentir como casos de caridade. Cada comentário sobre nossa vidinha simples. Cada vez que agiram como se estivéssemos envergonhando vocês apenas por existir. Beatriz, começou Helena, mas eu estava embalada agora. E agora? Quando os esquemas do seu menino de ouro desmoronam, de repente vocês lembram que existimos. De repente, somos família. Isso não é sobre o passado, disse Tatiana, sua voz desesperada. Isso é sobre agora, sobre sobrevivência. A sua sobrevivência, construída sobre o nosso sacrifício. É só terra, explodiu Eduardo. É terra e mato e nada. Vocês podem comprar outra fazenda em qualquer lugar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até ele pareceu perceber que tinha ido longe demais. Pedro se levantou lentamente, seus movimentos deliberados e controlados. Eu acho, ele disse baixinho, que deveríamos ir. Esperem, implorou minha mãe. Por favor, apenas pensem sobre isso. Não estamos pedindo que decidam agora. Na verdade, disse meu pai, sua voz dura. Estamos sim. Os credores não vão esperar muito mais. Precisamos de uma resposta até segunda-feira. Segunda-feira? Eu o encarei.
Vocês estão nos dando 2 dias para decidir se destruímos nossas vidas por vocês? Você está sendo dramática, disse Tatiana, mas sua voz estava trêmula. É só propriedade. Estamos falando da vida das pessoas aqui, do futuro da minha filha. E o nosso futuro? Vocês não têm filhos, ela rebateu. Vocês não entendem o que está em jogo. As palavras atingiram como um golpe físico. A implicação não dita de que nosso casamento sem filhos de alguma forma tornava nossas vidas menos valiosas pairou no ar entre nós. O maxilar de Pedro se contraiu e eu vi suas mãos se fecharem em punhos. Estamos de saída, eu disse, pegando minha bolsa. Beatriz, por favor. Minha mãe chamou enquanto íamos para a porta. Apenas pensem sobre isso, por favor. Virei-me uma última vez, olhando para aquelas pessoas que compartilhavam meu sangue, mas pareciam estranhos. Eu vou pensar sobre isso, eu disse. Mas vocês deveriam pensar sobre algo também. Pensem sobre que tipo de pessoas pedem à sua família para perder tudo para salvá-los de seus próprios erros. Enquanto caminhávamos para a caminhonete, a voz do meu pai nos seguiu. Você vai cair em si quando perceber o que nos deve, Beatriz. O que fizemos por você ao longo dos anos. A mão de Pedro estava na porta da caminhonete, mas ele parou, os nós dos dedos brancos contra o metal. O que devemos a eles? Eu disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Depois de 30 anos, sendo tratada como a decepção da família. O que exatamente nós devemos a eles? Ninguém tinha uma resposta para isso. Pelo menos, não uma que estivessem dispostos a dizer em voz alta. O caminho para casa foi silencioso, exceto pelo som do cascalho sob nossos pneus. Os nós dos dedos de Pedro ainda estavam brancos no volante, e eu podia praticamente sentir a raiva irradiando dele em ondas. Entramos na nossa garagem e eu encarei nossa modesta casa de fazenda, o lugar que minha família queria que sacrificássemos, como se não significasse nada. A luz do entardecer fazia os campos parecerem dourados, pacíficos. Tudo o que eu sempre quis estava bem ali. Preciso te mostrar uma coisa, disse Pedro quando saímos da caminhonete. Pedro, eu não vou vender, eu não me importo com o que eles... Eu sei que você não vai vender. Não é sobre isso. Ele se dirigiu ao celeiro, seu passo determinado. Há coisas que eu deveria ter te contado anos atrás. Eu o segui, confusa. Que coisas? Em vez de responder, ele me levou aos fundos do celeiro, onde mantinha seu escritório. Eu já tinha entrado lá 1000 vezes, mas ele foi direto para um arquivo de metal que eu nunca ouvira abrir. Sente-se, disse ele, puxando uma pasta manila grossa. Pedro, você está me assustando. Não estou tentando te assustar, estou tentando te mostrar quem realmente somos. Ele abriu a pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Quem realmente somos? Inclinei-me, semicerrando os olhos para os documentos. Papéis legais, patentes, demonstrativos financeiros com números que fizeram minha cabeça girar. O que é tudo isso? Isso, disse ele, apontando para um documento de patente. É o sistema de irrigação que usamos no Campo Norte. Aquele que eu remendei com peças sobressalentes. Eu li o cabeçalho. Patente concedida a Pedro Rocha por Sistema Avançado de Irrigação de Precisão para Agricultura. Você patenteou isso? Há 3 anos. Está sendo usado em fazendas por todo o Centro-Oeste agora. Ele puxou outro documento. Este é o software de análise de solo em que venho trabalhando. O programa que nos ajuda a saber exatamente quando e onde plantar. Outra patente. Outro documento com o nome de Pedro no topo. Eu não entendo. Por que você não me contou? Porque eu queria ter certeza. Queria construir algo real antes de começar a falar sobre isso. Ele se sentou à minha frente, sua expressão séria. Bia, nosso pedaço de terra, não é apenas uma fazenda. É uma instalação de pesquisa e desenvolvimento. Tudo o que cultivamos aqui, cada sistema que testamos, tudo faz parte de algo maior. Minha cabeça estava girando. Quão maior? Ele pegou um demonstrativo financeiro e o deslizou pela mesa. Os números no final me fizeram piscar com força, certa de que estava lendo errado. Isso é... Nós valemos? A empresa vale isso. Rocha Tecnologias Agrícolas. Eu a comecei há 5 anos, logo depois que nos casamos. Usei nossa terra como campo de testes para tudo. Olhei para os papéis, depois para meu marido. Você está administrando uma empresa de tecnologia esse tempo todo?
Uma empresa de tecnologia bem discreta. A maioria dos nossos clientes nem sabe de onde vêm as inovações. Eles só sabem que os sistemas funcionam. Mas por que manter segredo? Por que deixar minha família pensar que éramos apenas fazendeiros? Pedro ficou em silêncio por um momento, organizando os papéis em pilhas arrumadas. Porque eu queria ver quem eles realmente eram, disse ele finalmente. Eu queria ver como eles nos tratariam quando pensassem que não tínhamos nada a oferecer. As palavras me atingiram como um golpe físico. Você sabia esse tempo todo. Você sabia como eles nos viam e você simplesmente deixou acontecer. Eu deixei que eles mostrassem suas verdadeiras cores. Sim. Enquanto eu sofria em cada reunião de família, pensando que éramos mesmo os parentes pobres, Bia, você tem ideia de como foi isso? Sentar lá, enquanto eles zombavam de tudo o que construímos, pensando que talvez eles estivessem certos? Talvez eu tivesse jogado minha vida fora? Pedro estendeu a mão para mim, mas eu me afastei. Você me deixou duvidar de mim mesma. Você me deixou pensar que estávamos com dificuldades, enquanto você estava sentado em cima de tudo isso. Nós nunca estivemos com dificuldades. Nossas contas sempre foram pagas. Nunca nos faltou nada. Esse não é o ponto. Levantei-me, andando até a janela. O ponto é que você me deixou sentir pequena. Você deixou que eles me fizessem sentir pequena. Eu nunca quis isso. Mas você permitiu. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com anos de verdades não ditas. Tem mais, ele disse baixinho. Virei-me para ele. Mais o quê? A empresa do Eduardo. Os investimentos que falharam. Pedro puxou outra pasta. Ele apostou contra nós, contra a Rocha Tecnologias Agrícolas. As palavras não fizeram sentido no início. O que você quer dizer? Ele operou vendido em nossas ações. Colocou o dinheiro dos clientes dele, incluindo o fundo de aposentadoria dos seus pais, em uma aposta de que nossa empresa falharia. Afundei de volta na cadeira, o cenário completo finalmente tomando forma. Ele perdeu o dinheiro deles, apostando contra nós. Cada centavo. Ele estava tão convencido de que qualquer coisa conectada a simples fazendeiros tinha que ser inútil, que apostou tudo em nosso fracasso. Meu telefone vibrou na mesa. Mensagem de texto da Helena. Eles estão vindo para a fazenda amanhã. Todos eles. Papai disse que não aceitarão um não como resposta. Mostrei a mensagem a Pedro. Ele leu, depois olhou para mim com algo que poderia ser antecipação. Ótimo, disse ele. Deixe que venham. Ótimo, Pedro. Eles vão exigir que a gente venda tudo. Eles vão aprender a verdade. Ele se levantou, recolhendo os papéis de volta para suas pastas. Toda ela. O que você está planejando? Estou planejando dar a eles exatamente o que eles têm pedido todos esses anos. Seu sorriso era afiado, desconhecido. Uma educação de verdade sobre quem somos e o que valemos. E então? Então veremos se eles são realmente família ou se são apenas pessoas que compartilham seu DNA. Olhei para o meu marido. Realmente olhei para ele. E percebi que estava vendo um lado dele que nunca soube que existia. O fazendeiro quieto ainda estava lá, mas por baixo havia algo mais duro, mais calculista. Você está planejando isso há muito tempo, não está? Eu venho me preparando para isso. Há uma diferença. Ah? Ele encontrou meus olhos e, pela primeira vez desde que o conhecia, Pedro parecia perigoso. Acho que descobriremos amanhã. Eles chegaram como uma frente de tempestade. 3 carros entrando em nossa garagem exatamente às 14 horas, levantando nuvens de poeira que pousaram em suas pinturas caras. Observei da janela da cozinha enquanto eles saíam, meus pais parecendo sombrios. Tatiana agarrando uma pasta de couro, Eduardo ajustando a gravata como se estivesse indo para uma sala de reuniões, e não para uma casa de fazenda. Até a pequena Letícia estava lá, a filha de 8 anos da Tatiana, parecendo confusa e deslocada em seu vestido branco impecável. Hora do show, Pedro disse baixinho, ajeitando sua simples camisa de botão. Ele insistiu em se vestir exatamente como sempre fazia. Jeans, botas de trabalho, as mesmas roupas que lhe renderam anos de olhares condescendentes. A batida em nossa porta foi forte, autoritária. A batida do meu pai. Abri e os encontrei arranjados como uma delegação. Meus pais flanqueando Tatiana e Eduardo, com Helena pairando incerta nos fundos, segurando a mão de Letícia. Precisamos conversar, disse meu pai, sem preâmbulos. Entrem, eu disse, dando um passo para o lado.
Eles entraram em nossa sala de estar e eu os observei absorver os móveis simples, as colchas feitas à mão, as fotos de família na lareira. A mesma sala em que estiveram dezenas de vezes. Mas agora eles a viam de forma diferente, calculando seu valor, medindo seu potencial de sacrifício. Por favor, sentem-se, disse Pedro, gesticulando para o sofá e as cadeiras. Preferimos ficar de pé, disse Eduardo, sua voz tensa de desespero mal controlado. Isso não vai demorar. Na verdade, disse meu pai, puxando uma pasta. Trouxemos a papelada para facilitar. Ele a colocou em nossa mesa de centro como se estivesse entregando uma intimação legal. Documentos de venda da propriedade. Já fizemos uma avaliação, encontramos um comprador. Tudo o que precisam fazer é assinar. Olhei para os papéis, depois para minha família. Vocês avaliaram nossa terra sem nos perguntar? Estamos tentando ser eficientes, disse minha mãe, sua voz tensa. O tempo é um fator aqui. O tempo de quem? Pedro perguntou suavemente. Não brinque com a gente, disparou Eduardo. Você sabe exatamente o que está em jogo. Seus pais podem perder a casa. Tatiana e eu podemos perder tudo. Letícia pode perder seu fundo de faculdade, seu futuro. Papai, o que está acontecendo? Perguntou Letícia, puxando a manga do pai. Nada, querida, disse Tatiana rapidamente. Os adultos estão apenas conversando. Sobre o quê? Sobre família, disse minha mãe, seus olhos fixos em mim. Sobre como a família cuida uns dos outros. Senti a culpa familiar começando a surgir, o mesmo sentimento que me controlou a vida inteira. Mas então olhei para Pedro, que observava a cena com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você está certa, disse ele de repente. Família deve cuidar uns dos outros. Um alívio inundou o rosto da minha mãe. Ah, graças a Deus. Eu sabia que vocês entenderiam. E é por isso, continuou Pedro, caminhando até sua escrivaninha no canto, que acho que é hora de termos uma conversa honesta sobre família. Ele puxou uma pasta manila grossa, a mesma da noite anterior, e voltou para a sala. O que é isso? Perguntou Tatiana, olhando a pasta com desconfiança. Informação, disse Pedro, acomodando-se em sua cadeira. Sobre quem realmente somos. Sobre o que este pedaço de terra realmente representa. Não temos tempo para joguinhos, disse meu pai impaciente. Precisamos de uma decisão. Você terá uma, disse Pedro. Mas primeiro, deixe-me perguntar uma coisa, Eduardo. Em sua opinião profissional, quanto você diria que esta fazenda vale? Eduardo olhou ao redor com desdém. Talvez uns 200 mil reais, 300 mil com sorte. É uma terra decente, mas não é exatamente um imóvel de primeira linha. Avaliação interessante. Pedro abriu a pasta e puxou um documento. E se eu te dissesse que este pedaço de terra é, na verdade, a sede de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa que vale 50 milhões de reais? A sala ficou em silêncio absoluto. O quê? Tatiana disse fracamente. Rocha Tecnologias Agrícolas, continuou Pedro em tom de conversa. Talvez você já tenha ouvido falar. Seu marido certamente ouviu. O rosto de Eduardo ficou branco. Isso é impossível. É mesmo? Pedro puxou outro documento. Patente número 10, 847.392. Sistema avançado de irrigação de precisão para agricultura. Inventor. Pedro Rocha. Registrada há 3 anos. Atualmente licenciada para fazendas em 12 estados. Ele colocou a patente sobre a mesa de centro, ao lado dos documentos de venda. Patente número 11.203.447. Software preditivo de análise de solo. Meu também, licenciado para empresas agrícolas em todo o país. Outro documento se juntou ao primeiro. Devo continuar? Porque tenho cerca de 30 outras patentes aqui, todas desenvolvidas aqui mesmo, neste inútil pedaço de terra. Minha mãe olhava para os papéis como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Eu não entendo. É simples, disse Pedro. Enquanto vocês todos estavam ocupados nos menosprezando, nós estávamos construindo algo significativo. Mas você é só um fazendeiro, disse meu pai fracamente. Eu sou um fazendeiro que, por acaso, tem um PhD em Engenharia Agrícola pela Exalc USP. Também sou o CEO de uma empresa que está revolucionando como os alimentos são cultivados neste país. Tatiana afundou na cadeira mais próxima.
Isso não pode ser real. Ah, é real. Pedro puxou um demonstrativo financeiro. Querem ver nossos lucros trimestrais? Os números na página fizeram Eduardo recuar fisicamente. Mas esperem, disse Pedro, sua voz ganhando um tom mais duro. Tem mais. Eduardo, você mencionou estar familiarizado com a Rocha Tecnologias Agrícolas. Eu devo ter ouvido o nome. Você fez mais do que ouvir. Você apostou contra ela. Você convenceu seus clientes, incluindo os pais da Beatriz, a operar vendido em nossas ações. O silêncio era ensurdecedor. Você perdeu o dinheiro da aposentadoria deles apostando que nós iríamos falhar, continuou Pedro. Você estava tão convencido de que qualquer coisa conectada a simples fazendeiros tinha que ser inútil, que apostou tudo em nossa destruição. A boca de Eduardo abria e fechava como um peixe ofegante. A bela ironia, disse Pedro, levantando-se, é que você não apenas perdeu o dinheiro deles, você perdeu para nós. Cada real que você apostou contra a Rocha Tecnologias Agrícolas foi direto para nossos bolsos quando o preço de nossas ações dobrou. Ai, meu Deus, sussurrou Helena. Então, quando vocês nos pedem para vender nossa terra para salvá-los de seus erros, continuou Pedro, vocês estão nos pedindo para sacrificar o trabalho da nossa vida, para consertar o dano que vocês causaram ao apostar contra o trabalho da nossa vida. A porta da frente se abriu e um homem de terno claro entrou como se fosse o dono do lugar. Desculpem o atraso, disse ele, colocando uma maleta na mesa. O trânsito estava um inferno. Pessoal, disse Pedro calmamente, gostaria que conhecessem Leonardo Bastos, nosso advogado. Leonardo sorriu para a sala cheia de rostos atordoados. Acredito que vocês tenham algumas perguntas para o meu cliente. Leonardo abriu sua maleta com a precisão de um cirurgião, puxando documentos e arranjando-os em nossa mesa de centro como se estivesse se preparando para uma cirurgia. Os papéis de venda que meu pai trouxera de repente pareciam patéticos, ao lado dos documentos legais oficiais que se espalhavam pela superfície. Vamos começar com o básico, disse Leonardo, ajustando os óculos. A propriedade em questão pertence integralmente à Rocha Tecnologias Agrícolas, uma corporação de propriedade total de Pedro e Beatriz Rocha, sem ônus, sem hipotecas, sem gravames de qualquer tipo. Isso é impossível, disse meu pai. Nós os ajudamos com a entrada. Que foi paga integralmente, com juros, 18 meses após a compra, interrompeu Leonardo suavemente. Tenho os cheques compensados aqui mesmo. Ele deslizou um documento pela mesa. Meu pai olhou para ele como se pudesse mordê-lo. Além disso, continuou Leonardo, qualquer tentativa de forçar uma venda por vias legais seria desaconselhável. A propriedade é protegida por vários estatutos de preservação agrícola e a pesquisa em andamento aqui tem proteções de financiamento federal. Financiamento federal? Sussurrou minha mãe. Ah, sim, disse Pedro. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem estado muito interessada em nosso trabalho. Estamos atualmente desenvolvendo sistemas de culturas resistentes à seca que podem revolucionar a agricultura em regiões afetadas pelo clima. Eduardo finalmente encontrou sua voz. Tudo isso é muito impressionante, mas não muda o fato de que somos família, que precisamos de ajuda. Família, repeti, levantando-me. A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Vamos falar sobre família, que tal? Caminhei até a lareira e peguei uma foto emoldurada da minha formatura na faculdade. Lembram desse dia? Eu me formei summa cum laude em engenharia ambiental. Sabe o que você me disse, pai? O rosto do meu pai era uma pedra. Você disse, pena que não é um diploma de verdade, como administração ou direito. Você disse que eu tinha desperdiçado 4 anos estudando terra e plantas. Coloquei a foto de volta e peguei outra, o dia do nosso casamento. E neste dia, quando me casei com o amor da minha vida, você passou a recepção inteira se desculpando com as pessoas pela minha escolha ruim. Você disse à tia Margarete que esperava que eu caísse em si antes que fosse tarde demais. Beatriz, começou minha mãe, eu não terminei. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam. Em cada reunião de família por 5 anos, cada feriado, cada aniversário, cada celebração, vocês fizeram questão de que eu soubesse exatamente qual era o meu lugar. A decepção, o fracasso, aquela que se contentou com menos,
Tatiana estava chorando agora, o rímel escorrendo por suas bochechas. Nós não queríamos... Vocês queriam dizer cada palavra. Virei-me para encará-la diretamente. Você chamou nossa vida de piada. Você disse que a vida real acontece na Faria Lima, não na nossa bolha. Você zombou de tudo que construímos, de tudo com que nos importávamos. Mas nós não sabíamos, ela soluçou. Não sabíamos sobre a empresa, sobre o dinheiro. E esse é exatamente o ponto. As palavras explodiram de mim. Vocês não sabiam e não se importaram em saber. Vocês viram o que queriam ver. 2 pessoas que vocês podiam menosprezar para se sentirem melhores. Leonardo pigarreou. Se me permitem, há outra questão que devemos abordar. As perdas financeiras que sua família sofreu. Ele puxou outro documento. A Rocha Tecnologias Agrícolas tem rastreado as posições vendidas contra nossas ações. Somos obrigados a relatar negociações significativas à CVM. Eduardo ficou ainda mais pálido, se é que era possível. As negociações foram feitas através do Pinnacle Investment Group, onde o Sr. Eduardo Olsen atua como sócio sênior. A exposição total foi de aproximadamente 2,3 milhões de reais, representando as contas de aposentadoria de 17 clientes. 17 famílias, disse Pedro baixinho. 17 famílias que confiaram a você suas economias de uma vida, e você apostou tudo na certeza de que nós falharíamos. Era uma aposta certa, disse Eduardo, desesperado. Startups de agrotecnologia falham 90% das vezes. As chances eram de que você faria sua lição de casa antes de arriscar o dinheiro de outras pessoas, interrompeu Leonardo. Você visitou a empresa? Pesquisou as patentes? Investigou o histórico da equipe de liderança? Silêncio. Você não fez, não é? Você viu a agricultura e presumiu que era inútil, assim como presumiu que nós éramos inúteis. Nós podemos processar, disse meu pai de repente, pelas perdas, por danos. Leonardo sorriu, e não foi uma expressão agradável. Por favor, processem. Eu adoraria explicar para um júri como seu genro perdeu o dinheiro da sua aposentadoria apostando contra a empresa da sua filha. A repercussão disso seria fascinante. O que vocês querem? Perguntou Tatiana, sua voz quebrada. O que vocês querem de nós? Olhei ao redor da sala para aquelas pessoas que compartilhavam meu sangue, mas que nunca tinham sido realmente minha família. Meus pais, que passaram 30 anos me fazendo sentir pequena. Minha irmã, que transformou a crueldade em uma forma de arte. Eduardo, que apostou o futuro deles em sua própria arrogância. E a pequena Letícia, sentada no canto, vendo seu mundo desmoronar. Eu quero que vocês vão embora, eu disse simplesmente. Quero que saiam por aquela porta e nunca mais voltem. Beatriz, por favor, implorou minha mãe. Nós sentimos muito mesmo. Cometemos erros, mas somos família. Não, eu disse, e a palavra pareceu liberdade. Família não trata os outros como vocês nos trataram. Família não passa anos destruindo uns aos outros. Família não volta rastejando apenas quando precisa de algo. Mas e quanto a nós? Perguntou Tatiana. E quanto a Letícia? E o futuro dela? Olhei para minha sobrinha. Essa criança inocente pega nos destroços dos fracassos adultos. O futuro da Letícia nunca foi minha responsabilidade. Era sua. E você o apostou. Você vai mesmo nos deixar perder tudo? Perguntou meu pai. Depois de tudo o que fizemos por você? Tudo o que fizeram por mim? Eu ri, e o som pareceu áspero, até para meus próprios ouvidos. O que exatamente vocês fizeram por mim, pai? Além de passar 30 anos me fazendo sentir como se eu não fosse boa o suficiente? Ele não teve resposta. A reunião está encerrada, disse Pedro levantando-se. Leonardo, você poderia acompanhar nossos convidados até a saída? Espere, disse Tatiana, o desespero tornando sua voz estridente. Você vai se arrepender disso, Beatriz. Vai se arrepender de virar as costas para uma família. Quando estiver velha e sozinha, você vai se lembrar deste dia e desejar ter feito uma escolha diferente. Encarei seus olhos, e pela primeira vez na minha vida eu não tive medo da minha irmã. Você está certa, eu disse. Eu vou me lembrar deste dia. Vou me lembrar dele como o dia em que finalmente parei de deixar vocês definirem o meu valor. Eles saíram em fila, como enlutados, deixando um funeral, levando suas exigências e seu sentimento de direito com eles. Pela janela, observei-os irem embora, deixando nada além de nuvens de poeira e silêncio.
Pela primeira vez em 30 anos, eu estava livre. O silêncio depois que eles saíram parecia diferente de qualquer quietude que eu já experimentara. Não era vazio, era pleno, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração e pudesse finalmente expirar. Leonardo guardou sua maleta com a mesma precisão metódica que usara para desfazê-la. Bem, disse ele, fechando as travas, isso correu como esperado. Você já fez isso antes, eu afirmei. Não exatamente assim, mas já vi dinâmicas familiares suficientes para saber como essas coisas terminam. Ele ajeitou a gravata. As pessoas mostram quem são quando estão desesperadas. Sua família lhe mostrou. E agora você segue em frente sem eles. Depois que Leonardo saiu, Pedro e eu sentamos na varanda da frente, observando o sol se pôr sobre nossos campos. Os mesmos campos que minha família chamara de terra inútil, horas antes. Você acha que eu fui muito dura? Perguntei. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando padrões no corrimão da varanda. Você se lembra do que a Tatiana disse no nosso casamento sobre brincarmos na lama? Difícil esquecer. Eu soube naquele dia que este momento chegaria eventualmente. Talvez não exatamente assim, mas algo parecido. Ele se virou para me olhar. Eles nunca nos viram, Bia. Eles viram o que queriam ver, pessoas às quais eles podiam se sentir superiores. Mas eles ainda são minha família. Eles são? A pergunta pairou entre nós como a névoa da manhã. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O nome de Helena brilhava na tela. Eu provavelmente deveria atender, eu disse. Ela é diferente do resto, disse Pedro. Atendi no terceiro toque. Alô? Bia! A voz de Helena estava embargada pelo choro. Eu sinto muito, muito mesmo. Helena? Não, me deixe dizer isso. Eu sabia como eles tratavam você e eu nunca te defendi. Eu dizia a mim mesma que estava sendo neutra. Mas não existe neutralidade quando alguém que você ama está sendo machucado. Fechei os olhos, sentindo lágrimas que não esperava. Você estava presa no meio. Eu fui uma covarde. E agora, Deus, Bia, as coisas que eles estão dizendo sobre você. Papai está dizendo a todos que você abandonou a família. Mamãe está agindo como se você tivesse pessoalmente destruído a vida deles. E a Tatiana, ela está amarga, muito amarga. Ela fica dizendo que você planejou tudo isso, que você e o Pedro armaram para eles. Nós não armamos para ninguém. Nós apenas paramos de fingir ser menos do que somos. Eu sei disso, eu te conheço. Mesmo que eu não tenha te defendido como deveria. A voz de Helena falhou. Você pode me perdoar? Olhei para a nossa terra, para a vida que Pedro e eu construímos juntos, apesar de tudo. Você está me ligando agora. Isso conta alguma coisa. Eu quero te ver, não para pedir nada, só... Eu sinto falta da minha irmã. A verdadeira, não a versão que eles tentaram fazer de você. Venha jantar no domingo. Traga quem você quiser, mas deixe o drama em casa. Só eu prometo. Depois que desliguei, Pedro estendeu a mão e pegou a minha. Uma a menos. Acha que algum dos outros vai mudar de ideia? Isso importa? Considerei isso. Uma semana atrás, o pensamento de perder minha família teria me aterrorizado. Agora, sentada aqui com meu marido, na terra que possuíamos, livre e desimpedida, cercada pelo sucesso que construímos juntos, parecia mais como trocar uma pele velha. Não, eu disse finalmente, não importa. Na manhã seguinte, eu estava na horta quando ouvi um carro na garagem. Meu coração disparou, imaginando se meus pais tinham voltado para tentar novamente. Mas quando olhei para cima, vi uma mulher que não reconheci saindo de um sedã pequeno. Ela tinha talvez uns 40 anos, usava jeans e uma blusa simples e carregava uma pasta manila. Senhora Rocha? Ela chamou. Sou Sara Martins, da Embrapa. Eu esperava falar com você e seu marido sobre sua pesquisa de resistência à seca. Pedro saiu do celeiro, secando as mãos em uma toalha. Sara, você chegou rápido. Os resultados preliminares que você enviou foram incríveis, disse ela, apertando a mão dele. Gostaríamos de acelerar a aprovação do financiamento para os testes expandidos. Aprovação do financiamento? Perguntei. 2,7 milhões de reais ao longo de 3 anos, disse Sara, sorrindo. O trabalho do seu marido pode mudar como abordamos a agricultura em regiões afetadas pela seca. Estamos falando de alimentar milhões de pessoas. Olhei para Pedro. Você não mencionou... Eu queria ter certeza antes de criar expectativas.
disse ele. Mas sim, estamos prestes a ficar muito ocupados. Enquanto Sara e Pedro discutiam protocolos de pesquisa e cronogramas, me peguei pensando na visita da minha família. Eles vieram aqui exigindo que sacrificássemos tudo para salvá-los de seus erros, sem nunca perceber que estavam nos pedindo para destruir algo que poderia ajudar a alimentar o mundo. A ironia era perfeita. Eles passaram anos nos chamando de pequenos, insignificantes, inúteis. Enquanto isso, estávamos silenciosamente trabalhando em algo que importava mais do que qualquer um de seus símbolos de status ou carteiras de investimento. Naquela noite, Pedro e eu caminhamos por nossos campos enquanto o sol pintava o céu de laranja e rosa. A mesma caminhada que fizemos centenas de vezes, mas tudo parecia diferente agora. Algum arrependimento? Ele perguntou. Pensei nas lágrimas da minha mãe, no desespero de Tatiana, na pequena Letícia pega no meio dos fracassos adultos. Pensei nos anos de humilhação, no sentimento constante de não ser boa o suficiente, na maneira como eles me fizeram duvidar de tudo que eu havia escolhido. Não, eu disse, e falei sério. Sem arrependimentos. Mesmo sobre sua família? Eles fizeram a escolha deles muito antes de hoje. Eles escolheram nos ver como menos do que éramos. Eles escolheram apostar contra nós, literal e figurativamente. Parei de andar e me virei para encará-lo. Eu escolho a gente, eu escolho esta vida, este trabalho, este futuro que estamos construindo. Pedro sorriu, o mesmo sorriso gentil que me fez apaixonar por ele em primeiro lugar. Bom, porque eu tenho planos para nós, grandes planos. Maiores do que uma empresa de 50 milhões de reais? Muito maiores. Ele gesticulou para o campo que se estendia ao nosso redor. Nós vamos mudar o mundo, Bia. Uma semente de cada vez. Enquanto caminhávamos de volta para casa, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A parte de mim que sempre buscou a aprovação da minha família, que carregava a decepção deles como um peso, tinha sumido. Em seu lugar havia algo mais forte, mais limpo. Eu estava exatamente onde pertencia, com exatamente a pessoa certa, fazendo exatamente o trabalho que eu deveria fazer. E pela primeira vez na minha vida, isso era o suficiente, mais do que suficiente, era tudo.